Obrigado, Rafael, pela companhia sempre. Que vai nos dizer assim: sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Amém? Senhor Deus, diante da tua presença, nós estamos mais uma vez. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue trabalhando nesta noite. O teu nome, Senhor, venha a ser glorificado e engrandecido. Que todos os corações que estão, Senhor, possam ser mudados e transformados pela sua poderosa palavra de Jesus. E você se assim. Amados, quando nós falamos de Pedro, é óbvio que não só nós como crentes, mas em qualquer lugar que você perguntar, Pedro é um personagem bíblico muito conhecido. Pedro é um personagem bíblico que as suas passagens, que as vezes em que ele apareceu na Bíblia, foram muito conhecidas não só em nosso meio, mas também, se você perguntar para qualquer pessoa que está aí fora, ela deve conhecer Pedro por alguma passagem dele na Bíblia. Nos 4 evangelhos, nós vamos ver um Pedro que precisa da ajuda de Jesus. Na minha opinião, Pedro, ele tem na sua personalidade, no seu jeito, em tudo aquilo que nós já lemos sobre ele, nós podemos nos identificar com Pedro em várias atitudes, em várias passagens. Por exemplo, Pedro era alguém que precisava muito da ajuda e do auxílio de Jesus. Pedro é alguém que precisa da companhia de Jesus. Pedro é alguém que precisa da atenção de Jesus. Pedro é alguém que precisa dos cuidados de Jesus. Pedro é alguém que precisa da proteção de Jesus. Pedro é alguém que tem a sua personalidade muito forte. Pedro é alguém que às vezes não consegue controlar aquilo que sai da sua boca. Pedro é alguém que às vezes toma a palavra e aquilo que sai da sua boca às vezes é pouco proveitoso, por ele ter uma personalidade que, quando ele fala, fala sem pensar. Pedro é alguém conhecido por nós observarmos na Bíblia, quando Jesus subiu o monte, dentre os 3 amigos de Jesus, Tiago e João estavam, e o terceiro era Pedro. Nós sabemos que quando Jesus for a ser crucificado, estava no Getsemane. Jesus, quando pediu para um dos discípulos que o acompanhavam, quando Jesus pediu para que os discípulos pudessem vigiar mais um pouco, um deles que estavam com muito cansaço, com os olhos pesados, era inclusive Pedro, que recebeu uma bronca de Jesus, quando Jesus lhe disse para que ele vigiasse com ele 1 hora mais um pouco. Pedro é alguém que, quando Jesus avisou os discípulos na grande ceia que seria crucificado, Pedro então vai tomar a palavra, e quando Pedro toma a palavra, ele diz: jamais o Senhor será crucificado, eu morro com o Senhor. E a resposta de Jesus não foi muito favorável, porque quando Jesus lhe respondeu, Jesus lhe disse que ele lhe negaria. Pedro foi alguém que andou com Jesus, mas quando a situação apertou e perguntaram se ele era um dos que estavam com Jesus, Pedro, mais do que depressa, já disse: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Mas perceba que nessa passagem, quando aqueles que olharam para Pedro suspeitaram que ele acompanhava Jesus, disseram: por mais que você diga que você não conhece, o engraçado é que você fala igual a ele. O engraçado é que o seu comportamento é parecido com o comportamento
trejeitos igual aos dele. Pedro é alguém conhecido pelas passagens principalmente do medo. Todos nós, sendo crentes, nós já passamos por medo. E quando Pedro teve medo, Pedro afundou no mar, mas Jesus estendeu a mão e lhe trouxe para cima. Sim, Deus. Pedro estava no meio dos discípulos, e quando Pedro foi tomar a palavra, Jesus lhe interrompeu e disse: Pedro, Satanás pediu para apedreirá-los. Está escrito: mas eu não deixei. Quando você se converter, você vai auxiliar os seus irmãos. Perceba que ele é um dos discípulos. Quando Jesus separou em grupo de 2 em 2, e aconteceram muitos milagres, de tal forma que os discípulos voltaram glorificando a Deus, por causa que no nome de Jesus até os demônios se submetiam a eles. Quando Pedro estava no meio deles, fazendo milagres, isso não impediu Jesus de falar para Pedro que ele ainda precisava se converter. Só que nos 4 evangelhos, observando estas passagens, nós vamos observar um Pedro que às vezes tem medo. Nós vamos observar um Pedro que, quando toma a palavra e fala, Jesus lhe repreende. Nós vamos observar um Pedro que, quando acontece uma situação difícil, ele tenta fugir. Então nós conseguimos entender que talvez a vida espiritual de Pedro, ela não esteja tão firmada na rocha assim. Nós vamos entender que Pedro, por mais que ele seja um discípulo, ele ainda tem atitudes que façam com que nós venhamos duvidar da chamada. Será que Jesus vai chamar alguém a si mesmo? Será que alguém que teme na hora que Deus lhe permite uma experiência? Será que alguém que toma a palavra e é repreendido por Deus? Será que alguém que o diabo pede para se levantar e Deus não deixa, porque sabe que a sua estrutura não é tão grande? Será que alguém assim vai servir para a obra? Então, nos 4 primeiros evangelhos, nós percebemos que Pedro é alguém que precisa de auxílio. Pedro é alguém que precisa de ajuda. Pedro é alguém que precisa do cuidado de Deus, que precisa do socorro de Jesus. Mas quando os 4 evangelhos terminam, nós vamos ler agora o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas. E agora, no seu 2º capítulo, uma das primeiras passagens que nós observamos da Bíblia, nós vamos observar que a glória de Deus, ela entra como um vento dentro da casa de oração. E quando a glória de Deus entra dentro da casa de oração, a Bíblia diz que como línguas repartidas como de fogo se via em cima das pessoas que falavam em línguas. E quando se observou essa situação, as pessoas que viram o poder de Deus acontecendo, as pessoas que viram a glória de Deus acontecendo, as pessoas que viram o mover de Deus acontecendo não entenderam. E quando essas pessoas não entenderam, elas tomam a palavra e diz que aqueles que estavam no poder de Deus estavam embriagados. Aqueles que estavam no poder de Deus estavam bêbados. Mas um dos que estava no meio do mover, um dos que estava no meio do poder de Deus, um dos que estava no meio das línguas repartidas como de fogo, toma a palavra. E agora, quando ele toma a palavra, aquilo que vai sair da boca dele não é pouco proveitoso. Agora, quando ele toma a palavra, aquilo que vai sair da boca dele não é de se jogar fora. Agora, quando ele toma a palavra, o medo que já tomou ele antigamente já não o toma mais. Aquele que vai tomar a palavra para falar, toma com muita autoridade e diz: ó, varões israelitas. E isso aqui que vocês estão vendo não é embriaguez, e também não é símbolo de bebedice, mas isso aqui que vocês estão vendo é o que está situado no livro de Atos, é o que está situado no livro de Joel, aonde Deus disse: derramarei do meu espírito, e os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. Então Pedro agora já começa a demonstrar que quando ele andava com Jesus, ele precisava do auxílio. Quando ele andava com Jesus, ele precisava de ajuda. Quando ele andava com Jesus, às vezes o que ele falava poderia não ser
livro de Atos dos Apóstolos, nós já começamos a observar uma personalidade diferente. Nós já começamos a observar atitudes diferentes. Nós já começamos a observar outra postura. De tal forma que em 2 pregações, ele ganha por volta de 8.000 almas. Então isso já nos dá a entender que uma coisa é o Pedro dos 4 evangelhos e outra coisa é o Pedro de Atos dos Apóstolos. Uma coisa é o Pedro que anda com Jesus e fala alguma coisa pouco proveitosa. Outra coisa é o Pedro que não está andando com Jesus, porque Jesus já está ressurreto, mas tem o Espírito de Deus dentro dele. Uma coisa é quando Deus tem uma promessa, mas ele ainda não completou aquilo que ele tinha para fazer. Uma coisa é quando Deus tem um plano para você, mas ele ainda não fez aquilo que ele tinha para fazer. Talvez a sua personalidade hoje, talvez o seu jeito hoje, talvez aquilo que você ainda não consegue dominar dentro de você, talvez a sua realidade de vida hoje, talvez a pessoa que você é hoje, ela pode te causar dúvidas, mais ou menos assim: será que Deus realmente vai fazer o que Ele tem para fazer? Como é que Deus vai realizar a obra dele na minha vida se eu ainda sou desse jeito? Como é que Deus vai fazer aquilo que Ele vai fazer se eu ainda não consigo segurar a minha língua dentro da boca? Como é que Deus vai fazer o que Ele tem para fazer se eu ainda tenho um gênio difícil? Se eu ainda tenho uma personalidade difícil? Se eu ainda tenho certas coisas que eu preciso parar de fazer, mas ainda não consigo? Uma coisa é quando você tem uma promessa e Deus ainda não fez a obra, mas outra coisa é quando você tem uma promessa e Deus já está fazendo a obra. É por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a grande obra, esse é fiel para terminar. Aquele que começou a grande obra, esse é fiel para concluir. Tenha certeza de uma coisa: aquilo que hoje dificulta o seu posicionamento, amanhã não vai dificultar mais. Aquilo que hoje é difícil para você parar de fazer, amanhã não será mais. Porque a obra que Deus está fazendo na sua vida ainda não está completa, mas Ele já começou a fazer. A obra que Deus está fazendo na sua vida, quem olha pode dizer: não vai para lugar nenhum, mas Ele ainda não terminou de fazer. A obra que Deus está fazendo na sua vida, quem está de fora pode dizer: não vai dar em nada, mas Deus ainda não terminou de fazer. Você pode ter uma realidade de vida cristã mais ou menos assim: hoje você está forte, mas amanhã você já enfraqueceu. Hoje você tem coragem, mas amanhã a coragem já foi embora. Hoje você quer se posicionar, mas amanhã você já não tem certeza se é isso que você quer. Hoje você quer largar tudo que você tem para largar, mas amanhã você já não consegue mais. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele vai te dar forças para você poder largar o que precisa ser largado, para você poder parar de fazer aquilo que precisa acabar na sua vida. A obra de Deus na sua vida, ela ainda não terminou, ela ainda está em processo. Aleluia, Deus. Então Pedro agora é alguém totalmente diferente. Pedro poderia ser alguém que era alvo de críticas, mas agora Pedro é alguém espelhável. Pedro agora é alguém para se espelhar. Pedro agora é alguém para se admirar. E segundo a Bíblia, Herodes Agripa, ele estava agora cooperando com Roma, segundo a história. E quando ele estava cooperando, e Roma desejando que a perseguição contra a igreja crescesse, desejando que a perseguição contra a igreja tivesse uma proporção maior, e ele agora, tendo adquirido em seu reinado algumas dívidas, ele então decide, para agradar algum povo de Roma, ajudar e auxiliar agora sobre a perseguição à igreja, de tal forma que ele mata a espada Tiago, e depois que ele mata a espada Tiago, ele prende a Pedro. Então quando ele prende a Pedro, a
vigiado por 2 grupos de guardas, fora 4 grupos de guardas em cada porta. Então a situação que Pedro estava era sem chance para sair. As suas mãos estão algemadas, ele não tem o que fazer. Os seus pés estão algemados, ele não tem para onde ir. A prisão que ele está impede ele de fazer tudo o que ele tem vontade de fazer. Fora isso, Pedro está sendo vigiado pelos guardas. E quando a Bíblia nos diz que Pedro está sendo vigiado pelos guardas, a Bíblia está nos dizendo que ele agora está sem privacidade. Quando a Bíblia nos fala que ele está aprisionado, a Bíblia nos fala que ele não tem condições de mudar a vida que ele tem. Porque quem está aprisionado não tem a chave do cativeiro. E se não tem a chave do cativeiro, não sai a hora que quer. Quem está aprisionado não veste o que quer. Quem está aprisionado veste o que lhe dão para vestir. Quem está aprisionado não come o que quer. Quem está aprisionado come na hora que dão e aquilo que tem para comer. Quem está aprisionado não faz o que quer. Quem está aprisionado fazem aquilo que mandam. Ele está sem condições de sair da situação. Ele está sem condições de fazer alguma coisa para a vida mudar. E essa às vezes é a realidade de muitos crentes no dia de hoje. A fase da vida que ele vive lhe deixa com as mãos algemadas. Ele olha para a situação, ele não se conforma com a situação, mas ele não tem condições de fazer nada para causar mudança. Ele não tem condições de fazer nada para mudar o cativeiro. Ele não tem condições de fazer nada para causar uma melhora. Ele não tem condições de fazer nada para sair da situação. Ele não tem privacidade. Ele não tem como conquistar nada, pegar nada, porque as mãos estão presas. E além disso, ele também não tem condições de sair, porque os seus pés estão amarrados. Qual é a atitude de Pedro para esse paradigma da história? A atitude de Pedro não é se revoltar. A atitude de Pedro não é desviar. A atitude de Pedro não é xingar. A atitude de Pedro não é desistir. Porque se ele não tem condições de fazer nada, nem desistindo, ele sai da situação que está. Você pode até tentar desistir, mas dentro da sua casa o cativeiro continua. Por quê? Porque quem permitiu o cativeiro foi Deus. E o Deus que permitiu o cativeiro, Ele tem poder para te arrancar do cativeiro. Pedro está dentro do cativeiro. Pedro está aprisionado. Não tem condições de sair. Então, a Bíblia diz que um anjo desce e vai até ele. Por quê? Todas as vezes que as rédeas da situação saírem da sua mão, ela não sairá da mão de Deus. Todas as vezes que o seu intelecto não conseguir resolver a situação, tenha certeza que Deus ainda sabe o que fazer para resolver a situação. Todas as vezes que você falar, conversar, dialogar, fazer e nada mudar, tenha certeza que a hora que Deus decidir operar sobre a sua vida, a situação mudará, o quadro da história mudará. O anjo desce, e quando o anjo desce, ele toca no lado e lhe desperta. E quando o anjo lhe desperta, a Bíblia lhe diz que Deus olha para ele, o anjo olha para ele e lhe diz: levante. Por que isso? Porque Pedro estava deitado. Glória a Deus. Ou seja, se as minhas mãos não conseguem fazer nada, se os meus pés estão atados, se eu estou prisionado, estou sendo observado por alguém, não há nada o que fazer. E às vezes é essa a atitude que nós tomamos. Como não tem nada para se fazer, como não consigo mudar o quadro da situação, nós abrimos mão das coisas, nós deixamos quieto. Mas a Bíblia diz que o anjo vem, e quando o anjo vem, o anjo lhe toca do lado e lhe despertou. Quando o anjo lhe despertou, ele disse: levanta. Eu não sei qual é o teu quadro hoje, eu não sei qual é o seu estado emocional hoje, eu não sei se você está machucado ou se você ainda crê, eu não sei se você ainda tem fé ou se você já deixou de acreditar, eu não sei se você ainda tem esperança ou se você já perdeu a esperança, eu não sei se você ainda enxerga uma saída
ou não enxerga uma saída. Eu não sei se o seu emocional está bem ou se está mal por causa da situação. Eu não sei como é que está o seu psicológico. Mas independente do teu estado hoje, tenha certeza que Deus irá te levantar. A certeza que o teu estado hoje, que a sua tristeza hoje, que o seu desânimo hoje, que o seu cansaço hoje não vai impedir a obra de Deus ser completada, é que independente do estado de Pedro, o anjo lhe disse: levante. A palavra que Deus liberará sobre a tua vida, ela não voltará vazia. Independente de como você esteja hoje por dentro, Deus irá te levantar. Depois de pôr ele de pé, ele disse: calce as suas sandálias e ponha de novo as suas vestes. Ou seja, a roupa de prisioneiro saiu. Como ele era prisioneiro, ele estava descalço, ele colocou as suas sandálias de novo. Então ele voltou a usar as roupas que ele usava. Ou seja, quem está aprisionado perde a identidade. Porque quem está aprisionado não usa aquilo que gosta de usar, usa aquilo que tem à disposição. É por isso que sempre que você vê um crente numa prova dizendo: eu estou no cativeiro, eu estou no vento, você olha para a aparência dele, você olha para a personalidade dele, você olha para o jeito dele, e ele parece que ele mudou. Ele brincava bastante, agora ele já está triste. Ele se divertia com qualquer coisa, agora ele já não se diverte mais. Ele gosta de sair de casa, ele prefere ficar dentro. Ele gosta de frequentar os cultos, ele já prefere ficar em casa. Deus vai fazer a sua identidade voltar. Quem olhou para você e disse: você está meio mudado, você está meio diferente, você está meio esquisito. Deus vai fazer a sua identidade voltar. Ele vai sair dessa situação. O anjo lhe pôs de pé. Mas a Bíblia diz que o anjo tocou nele e as algemas caíram dos seus pés e das suas mãos. Ou seja, agora ele não conseguia pegar nada, fazer nada com as suas mãos. Agora ele já conseguia. Ele não conseguia sair da sua fase, daquilo que ele estava, porque os seus pés estavam amarrados. Agora já não estão mais. Mas por que essa situação mudou? Porque o anjo tocou. Tem coisa que não depende de você. Tem coisa que não depende da tua opinião, não depende do que você acha, não depende do seu currículo, não depende da sua inteligência. Se Deus quer deixar a porta fechada, ela vai continuar fechada. Se Deus quer deixar o vento bater, o vento vai bater. Tem coisa que não depende de você. Por isso Pedro descansou. Isso é difícil de acontecer, porque o crente não consegue descansar. Não consegue. Se Deus fala para você: olha, eu tenho um tempo de porta fechada na sua vida, você não vai trabalhar agora, no tempo de porta fechada. Eu quero tratar com você. Não posso ficar sem trabalhar. A porta precisa estar aberta. Olha, eu tenho um tempo para tratar com você. Eu vou fechar um pouco o seu ministério. Não posso ficar sem empregado. Olha, eu vou deixar um pouco o vento batendo dentro da sua casa. Não, mas eu não aguento ficar aqui dentro com o vento desse jeito. Se Deus permitiu as coisas acontecer, peça força para Ele. Enquanto Ele não resolveu o que precisa ser resolvido. Naamã só recebeu a cura depois de 7 mergulhos. 5 não resolvem, 4 não resolvem. Mas se descer no 7º, haverá restauração. Não adianta tentar acelerar o processo. Se Deus permitiu, passe por Ele. Porque aquele que te chamou é fiel para completar a grande obra. O anjo lhe colocou de pé, lhe deu as suas vestes de novo, as algemas caíram. E ele estava sendo assistido por guardas. Ele perdeu a sua privacidade. Ele não tinha agora, toda atitude que ele fazia era assistida por alguém. Tudo aquilo que ele dizia era ouvido por alguém. Então agora a Bíblia diz que o anjo lhe tira de lá de dentro. E quando o anjo lhe tira de lá de dentro, vai fazendo ele sair
trancava a prisão era aberta e, segundo a Bíblia, era aberta normalmente. Glória a Deus, aleluia. Tenha certeza disso. Glória a Deus. Quando Deus quer Glória a Deus. fechar uma porta para você, a sua influência não faz ela abrir. Aleluia. Mas quando Deus quer abrir uma porta para você, você não vai precisar forçar ela para ela. Porque a Bíblia diz que ela se abriu normalmente. Só que quando o anjo lhe disse, o anjo olha para Pedro e lhe tirou daquela situação, a Bíblia diz que o anjo olha para ele e disse: siga-me. Essa palavra siga-me nos dá a entender que quem segue não sabe para onde vai. Porque quem sabe aonde está indo não segue ninguém. Então, quando o anjo diz siga-me, a Bíblia diz que quando o anjo lhe diz siga-me, era como se o anjo estivesse dizendo: venha para um caminho que você não conhece, mas eu conheço. Oh, glória a Deus. Então, se Pedro não conhece o caminho para onde vai, não dá para Pedro tomar atitude. É por isso que você precisa orar antes de tomar qualquer atitude. Verdade, Deus. Porque às vezes parece que vai ser bênção para você, mas você não sabe a repercussão. Porque tudo aquilo que é feito fora da direção tem consequência. Sim, Deus. Mas você tem a decisão de ir por onde Deus quer que você vá, ou ir por onde você quer ir. Se você ir